Sentemos, meus amados. Pastor Antônio Gilberto com a palavra. Aleluia. Aleluia. Queridos irmãos, vamos dar prosseguimento ao assunto que iniciamos ontem, sobre as duas naturezas do crente. Se os irmãos tiveram tempo de dar uma olhada no manual, ou seja, no conjunto de apostilas, há cochilos gráficos na impressão. E isso, irmão Antônio Gilberto, não tem condição de controlar. Há cochilos gráficos na impressão, há também na paginação, e aí eu deixo a critério de cada aluno, depois harmonizar isso. E quando eu digo cochilos gráficos, são falhas de impressão, e eu admito que tenha sido pressa. É uma área que eu não tenho controle, mas eu acho que é meu dever dar essa informação. E se eu lembrar-me na hora, é bem possível que eu sugira correção, mas eu duvido que haja tempo para isso. Então, o assunto é as duas naturezas do crente. E tenhamos em mente, principalmente as duas leituras que fizemos ontem. Tenhamos em mente aquela passagem de Gálatas. E note bem, a passagem de Gálatas que nós lemos ontem foi apenas uma parte. É o capítulo 5 todo. E eu só li 2 versículos ou 3, não esqueçam disso. Mas o capítulo 5, inclusive quando chega na parte final, é de uma clareza surpreendente. E a outra passagem que lemos como matéria, como assunto introdutório, que foi Romanos, o capítulo 8. E também só uma parte do capítulo, quando o ideal era ler o capítulo todo. O capítulo 6, chegamos a ler um versículo 2, eu sugiro o estudo do capítulo todo. E o 7, também todo. Eu sei que numa escola bíblica como essa, apesar de ser uma escola de 15 dias, mas graças a Deus, é um conglomerado de matérias, de disciplinas, e por certo, não há tempo dos preletores desdobrarem, conforme a graça que Deus lhes der. Mas eu admito que essas dicas, mesmo em forma de gotículas, podem ajudar os irmãos interessados. E nós estamos indo agora para o desdobramento do assunto. E sobre as 7 fases, digamos em resumo, da vida de Jacó. E notem bem o que eu disse ontem também, que são muitos outros casos da Bíblia. Uma das coisas que muito me maravilha na palavra de Deus, muito me maravilha na Escritura, é que Deus nos ensina não somente através de preceitos, ou seja, verdades declarativas, mas nos ensina através de vidas. É tanto que a Bíblia registra o nome de centenas de personagens. Centenas. E alguns deles não é só menção, é muita coisa, capítulos e capítulos e capítulos. E uma pessoa novata na fé, ou quem sabe um adolescente, ou um crente mal informado, pode até pensar que aquelas histórias, como por exemplo a vida de Saul, a vida de Moisés, a vida de Davi, que são trechos longos, a história do livro de Ruth, que seja como se fosse um passatempo e literatura, mas deixa que ali estão incrustadas verdades eternas, princípios eternos, ensinos eternos. É uma das coisas que muito me maravilha na Bíblia. É Deus ensinar não somente através da linguagem prosaica, verdades declarativas, mas através de vidas. E nesse caso também, muitos casos do Novo Testamento de crentes que foram crentes carnais, e sofreram muito com isso.
E como eu disse ontem, não se esqueçamos que a palavra carne na Bíblia, principalmente no Novo Testamento, tem mais de um sentido. É tanto que agora, há uns 3 anos atrás, uns 3 anos, nós estamos em 2005, 2004, eu creio que foi em 2002, pela graça de Deus, um daqueles trimestres da escola dominical foi da nossa modesta autoria. E eu lembro-me que, é claro que a revista da escola é muito curtinha. A revista da escola tem poucas páginas, porque se eleva o número de páginas, onera. E como é que a casa vai fazer? Repassar o custo para o usuário. E lá se vai, problema de correio. Resultado, a revista do mestre ainda é grandinha, mas a do aluno é bem pequena, né? E eu me lembro que recebi muita correspondência de colegas, de alunos do Brasil inteiro, argumentando, querendo mais a informação sobre o assunto. A área foi essa. Lembremos-nos que o termo carne, que o termo carnal, tem mais de um sentido no Novo Testamento. O sentido que eu estou abordando aqui na Escola Bíblica, não se esqueça, é o crente, que é salvo mesmo. É salvo. Mas, por alguma razão, descuido, negligência, ele começa a não dar lugar ao Espírito Santo em sua grandeza, dirigir, controlar a sua vida, inclusive as faculdades da alma, os atributos da alma, como seja pensamento, sentimento, emoções, instintos, e além disso, não só instintos, mas muitas outras faculdades da alma e do espírito. E o resultado é que a natureza adâmica decaída vai se apossando e corre o risco desse crente desviar-se. Se ele perseverar até o fim, é uma luta. Tem dia que ele amanhece dizendo: hoje eu sou mais crente do que todo mundo, mas amanhã ele amanhece de cabeça caída dizendo: eu acho que eu não sou nem crente, eu vou me entregar de novo para Jesus. Acho que eu vou me entregar de novo, que eu fico com dúvida se eu sou ou não sou salvo. E o resultado justamente disso. Então, é como eu disse ontem, os meus colegas que estão me ouvindo aqui, que são pastores de igreja, dirigentes de congregação, em todos os sentidos que se possa imaginar, talvez, meu irmão, você nem se interesse tanto por este assunto, talvez você bata no peito com alegria e diga: meu Deus, graças a Deus que nesse assunto, até onde eu posso, até onde eu sei, toda a minha vida está integra na mão do Senhor, e quem controla é Deus. Mas lembre-se que você tem muita gente seguindo o seu exemplo, que você nem imagina, de olho em você. Não é só dentro de casa, é por toda parte. E é justamente nesse sentido que nós estamos ministrando esses pensamentos. Então, voltemos ao assunto. A letra A: Jacó, enganador em Berseba. E eu transcrevi apenas uma frase. E se você está com a Bíblia aberta, vamos, um contato com a palavra de Deus. Um contato com a palavra, mesmo que seja um contato tão rápido, coisa de 10, 12 segundos, mas se for possível você pegar a Bíblia, principalmente se você usa outro tipo de versão, que muitas vezes desperta muito interesse devido à variação na leitura, é Gênesis 28:10. Gênesis 28:10. E ontem, não se esqueçam que eu mencionei aonde o livro de Gênesis, em 2 grandes seções do livro, trata da vida de Jacó. Lá do capítulo 25 até uma porção lá na frente, e depois no final do livro, outro grande. Aquilo é indispensável estudo. 28, versículo 10 de Gênesis. Glória ao nome de Jesus. 28:10. Gênesis 28 e versículo 10. Partiu, pois, Jacó. O irmão sabe que nesse tempo ele não era ainda chamado Israel. Todo mundo sabe que Jacó é o mesmo Israel. Só que o nome de Israel foi Deus que colocou.
naquela experiência lá em Jaboque. Mas aqui é o Jacó. Partiu, pois, Jacó de Berseba e foi-se a Harã. É maravilhoso, irmão, o poder de síntese da Bíblia. Imaginai se esse versículo fosse totalmente desdobrado. Você está vendo que aqui aparece apenas uma gota de história, mas só Deus sabe quanta coisa tem dentro desse versículo. Dê uma examinada na Bíblia. Se você puder, quando tiver tempo, pegue toda a matéria da Bíblia, e você pode, com a ajuda de uma grande concordância, fazer isso. É claro, estou falando uma concordância completa. Essa que tem na Bíblia não serve, é claro. Essa que vem na Bíblia é uma espécie de quebra-galho. Eu estou dizendo uma concordância completa. Mas também fontes de consulta que o irmão tenha, volumosa. E veja, dentro dessas palavras há um universo imenso de experiência. Veja como é que a Bíblia resume. Partiu, pois, Jacó de Berseba. A Bíblia silencia aqui, mas em outras partes revela. Ele teve que sair de Berseba porque ele tinha lesado seu irmão. Ele tinha prejudicado seu irmão Esaú. Através de engano, de logro, de trapaça, de aproveitador, explorador. Imaginai um crente chegar a esse ponto, irmão. Ele engana os outros, de vez em quando ele é enganado. Os irmãos lembram que antes do Jacó, através de logro, adquirir a bênção patriarcal de Isaac, seu pai, os irmãos sabem que naquele tempo a dispensação era outra. Eu não posso entender porque é que certos estudantes da Bíblia dizem que as dispensações foi Scofield que inventou. Scofield coisa nenhuma, está na Bíblia. E você vê que no seminário teológico hoje não entra mais dispensações, porque eles dizem que foi MacDonald que inventou e etc. Bom, eu não digo que eles tenham cometido algum exagero, mas o ensino está lá. E naquela dispensação, Deus tinha dado ao patriarca esse poder de transferir a bênção patriarcal. Alguém diz, mas como assim? É que a bênção patriarcal tinha a ver com a linhagem messiânica, tinha a ver com o futuro Messias, o Senhor Jesus Cristo. Então você está vendo que era sério, era o plano de Deus em marcha, aquela promessa que Deus fez no Éden, que a semente da mulher, ou seja, o descendente, esmagaria a cabeça da serpente. Ali foi apenas um lampejo divino, e foi o caso de, antes de Jacó, através de logro e de trapaça, adquirir a bênção patriarcal. Ele já tinha enganado Esaú antes. Ele tinha conseguido adquirir a primogenitura. Os irmãos lembram, foi antes que ele enganou a primogenitura, aquele caso daquele caldo gostoso que ele fez. E ela é uma lástima, irmão, que Esaú, o irmão dele, não tinha visão espiritual. Não deu valor às coisas de Deus, e por um prato de sopa, vamos dizer assim, vendeu a primogenitura. Lá no livro de Hebreus capítulo 12, diz que ele depois tentou com lágrimas, readquirir, mas era tarde. As coisas de Deus não se adquirem assim. Veja, Jacó conseguiu, através de astúcia, de trapaça e de logro, adquirir a primogenitura. Logo mais, o seu próprio sogro, o Labão, enganou também num caso de primogenitura. Ou seja, ele caiu na própria rede com que ele ludibriou seu irmão. Como assim? A moça que tanto Jacó amava, chamada Raquel, na noite do casamento, o sogro entregou a outra filha, que era primogênita. Ou seja, ele foi ludibriado também num caso de primogenitura. Ou seja, aquele que faz o mal recebe de volta na mesma moeda, pior ainda. Porque casamento não é brincadeira, é muito sério. E a moça que ele tanto amava, que era Raquel, na noite de núpcias, o seu sogro Labão deu a outra filha. Era primogênita.
assim como ele enganou seu irmão num caso de primogenitura, recebeu o troco, pior ainda. É o que diz em Gálatas capítulo 6, que de acordo com a sementeira vem a colheita. A lei da sementeira é colheita. É uma lei inexorável. E o pior, sempre que a pessoa colhe, colhe mais do que semeia. Se você planta, por exemplo, um grão de arroz, um grão só, se o grão nascer direitinho, quando sair o cacho de arroz, são dezenas e dezenas de grão. Planta-se um grão de milho, tudo bem, se der certo, digamos que o pé de milho dê 2 espigas, conte quantos grãos tem. Tenhamos cuidado com a sementeira que estamos fazendo. É verdade que às vezes a colheita demora e dá a impressão que Deus esqueceu, mas é uma lei bíblica. Aquilo que se semeia, se colhe, só que a colheita é multiplicada. É uma lei inexorável. Então, em Gênesis 28:10, partiu, pois, Jacó de Berseba e foi-se a Harã. Só Deus sabe quanta amargura. Ele saiu porque seu irmão intentava matá-lo. Agora veja, Jacó, que era um rapaz caseiro, Esaú não. A Bíblia diz que ele era um homem muito ligado ao campo. Mas Jacó era um rapaz caseiro. Isso mostra, irmão, que essa história que eu digo no sentido correto, que hoje a ciência tanto evolui, que é justamente o estudo da personalidade humana e a área dos temperamentos. Muita gente facilita com isso, inclusive obreiros, dizendo que temperamento é coisa do acaso. É real, nós todos somos portadores de temperamento. Veja, o de Jacó, ele era voltado para o lar, mas o Esaú era diferente. Imagine a angústia que ele sentiu de sair para o exílio. Voltando às notas aqui da apostila, vamos tomar o capítulo 27 de Gênesis, versículo 36, para ver um resumo disso aqui. 27, 36. Eu estou dizendo um resumo porque, de fato, é um resumo do assunto. 27, 36, de Gênesis. Irmão, lembre-se, aqui se trata quando ele, através de astúcia e de engano, através de caloteiro, né? Ele enganou seu irmão no caso da bênção. No versículo 36 diz: então disse ele, quer dizer, o seu próprio pai, Isaque, não foi o seu nome, desculpe, o próprio irmão, aqui foi Esaú, não foi o seu nome justamente chamado Jacó? Por isso que já 2 vezes me enganou. Você sabe quais são as 2 vezes? A primeira foi quando ele usurpou a primogenitura. E aqui a segunda vez foi quando ele conseguiu a bênção patriarcal através de logro. Prosseguindo a leitura. 2 vezes me enganou. A minha primogenitura me tomou. E eis que agora me tomou a minha bênção. Mas disse: não reservaste, pois, para mim bênção alguma? É um resumo apenas dos 2 logros, das 2 trapaças. Voltando aqui às notas. Jacó usou de astúcia e de má fé para com seu irmão gêmeo Esaú, que acabara de chegar do campo, cansado, fraco e faminto. Então, um caso de exploração, de aproveitador. Jacó aproveitou-se da situação para adquirir a primogenitura de Esaú, o qual, por falta de fé e de visão espiritual, desprezou a bênção por um prato de lentilhas. Ou seja, o desejo de Jacó, o propósito dele, num certo sentido, era bom, era coisa boa. A bênção patriarcal, que só você estudando o livro de Gênesis e os livros, o Pentateuco, para entender profundamente, e a primogenitura. Só que ele adquiriu isso por meios espúrios. Tenhamos cuidado, amada igreja, amados irmãos, amados obreiros, com aquela teoria maldita que diz que os fins justificam os meios, que infelizmente prevalece na sociedade mundana, que
que se a finalidade é boa, não interessa o meio que eu use, interessa sim. O mesmo Deus que estabeleceu o objetivo, estabeleceu os meios para chegar lá. E isso é correto no sentido social e no sentido espiritual. Mas no sentido social também. No sentido espiritual, Deus fez tudo certo. Deus estabelece alvos, meta, objetivo, mas os meios. Por exemplo, a salvação em Cristo, a gloriosa salvação. Deus estabeleceu o objetivo. Todo pecador precisa ser salvo. Eu e você somos salvos, mas todo mundo Deus quer salvar. A salvação é a meta de Deus. A Bíblia diz: Deus quer que todo homem se salve. Está lá escrito, Deus quer. Graças a Deus por isso. Deus quer, não é segredo. É uma das bênçãos, uma das coisas que nos estimula a pregar, é porque pregamos um evangelho que, olha, eu suponho que Deus, Deus quer salvar. E isso nos enche de alegria e de gozo e de audácia no sentido espiritual, no sentido correto. Mas Deus estabeleceu o caminho para chegar lá. Ele disse: é mediante a fé. É mediante a fé. Deus estabeleceu o alvo e também o meio. E qual é o meio? A fé em Cristo. Outra coisa Deus não aceita. Nem testemunho, nem moral, nem boas obras, nem hereditariedade. Olha, eu sou descendente da rainha Elizabeth. Para Deus não tem valor nenhum. Deus estabeleceu o meio. E qual é o meio? A fé em Cristo, para que ninguém se glorie diante de Deus. E até a fé pela qual nós somos salvos, também é Deus que dá. É uma das coisas que às vezes é difícil para entender certas coisas da Bíblia, é o problema de tradução. Em língua portuguesa, nós não temos muitos termos que equivalem exatamente ao original, como é o caso, por exemplo, os plurais. Quando Paulo disse a Timóteo, eu creio que os irmãos se recordam bem, quando Paulo disse a Timóteo nas epístolas: Timóteo, tu sabes de quem tu aprendeste? De quem? Pegue o termo no original para ver. Quem ali é um plural. Agora, como colocar isso em português? Que nós não temos plural para a palavra quem. Em português não existe plural para quem. Mas o original, ele disse: Timóteo, tu bem sabe de quem tu aprendeste. Qual é a impressão que dá? É que foi só Paulo. Nada, ele está dizendo que não foi só ele, mas também os obreiros dele. Significa, meu irmão, que se você é obreiro, auxiliar, siga seu líder. Se é um homem de Deus, o que ele ensinar, ensine também. Se ele está dentro da palavra de Deus. Como colocar isso em português se nós não temos plural para a palavra quem? É o que acontece também nesse fato aqui. Mas Deus estabelece o objetivo e estabelece o meio. Jacó não fez assim. Ele queria chegar ao objetivo da bênção, mas por meios espúrios. Que Deus nos guarde. Quando um crente faz isso e repete, a natureza carnal começa a prevalecer e ele se torna um trapaceiro. Coisa terrível, terrível. Voltando à leitura, Jacó aproveitou-se da situação para adquirir a primogenitura. A primogenitura que era exatamente pertencente a Esaú, que era o primogênito. E que dê tempo agora para dar uma olhada nesse assunto. Quais eram as bênçãos da primogenitura naquela dispensação? Veja, hoje em nossa cultura brasileira, ocidental, isso não faz sentido nenhum. Mas acontece que na linhagem messiânica, quando você puder, dê uma olhada nisso. Aqui no auditório, muitos irmãos aqui são pregadores, escrevem artigos, escrevem livros. Quais eram as bênçãos que Deus estipulou para o primogênito? Eu não vou ter tempo de tocar nesse assunto, porque à primeira vista pode parecer uma coisa simples, irrisória, mas nada. E sempre tudo ligado ao futuro Messias, o Filho de Deus, o mediador, o nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que ele disse lá em Lucas 24, não convinha que se cumprisse tudo que estava escrito na lei, nos profetas e nos salmos. Significa que ele é o centro da Bíblia toda. Apesar de não aparecer muitas vezes o seu nome explicitamente, mas o Senhor Jesus é o centro.
é o princípio, o meio e o fim de toda a palavra de Deus, de toda a revelação divina. As bênçãos da primogenitura, o qual, por falta de fé, o crente carnal usa muito de fingimento, engano e mentira, e é notas que eu estou lendo. Ele afirmou para seu pai Isaque que Deus mandara uma caça ao seu encontro. Veja, 27, versículo 20. Então disse Isaque a seu filho, não sabe que Isaque era o pai dos dois: como é isto que tão cedo achaste, filho meu? E ele disse: o Senhor teu Deus a mandou ao meu encontro. Imagina uma caça querendo se suicidar. Isso significa, trazendo para o lado prático, que até os animais entram também nos ludíbrios de um crente carnal, de uma maneira ou de outra. Até os animais entram nas trapaças de um crente carnal. Vestiu a roupa alheia do seu irmão Esaú e apresentou-se a seu pai Isaque como se a roupa fosse sua. Como história, é magnífico. O irmão já pensou num vídeo de computador fazer isso? Hoje é possível tudo. Mas tiremos também a lição prática. Deus não ia colocar esse registro na Bíblia só para encher papel. Se fosse, era uma grande coisa, que nós chamamos de literatura. A literatura, se é sadia, edificante, ótimo. Mas a palavra de Deus não é primeiramente literatura. É verdade que como literatura não tem nada igual, mas ela é acima de tudo a revelação divina de Deus para a humanidade. É tirar vantagem com o que é dos outros, sem licença. É a pirataria, de várias formas, entre irmãos. Porque pirataria no meio das trevas, todo mundo sabe que isso vem desde os primórdios. Mas entre os irmãos na fé, faz agora pouco tempo que eu estava no sul do Brasil. Não vou dizer qual a cidade, aqui deve ter muitos irmãos de todo o Brasil, e não sei, isso pode trazer constrangemento, mas eu estava aqui no sul do Brasil, a convite de um dos nossos líderes, amados líderes, ministrando estudos. E ao chegar ali, o pastor contou-me que tinha estado naquela cidade um obreiro que também, infelizmente, ele hoje está desligado da convenção geral. Não foi propriamente exclusão, foi desligamento. E hoje ele está ligado com outra igreja evangélica, etc., devido a coisas como essa. O pastor disse para mim: irmão Gilberto, eu sabia que o irmão estava viajando para cá, e eu não quis, portanto, perder tempo de mandar isso pelo correio, podia se perder. Eu sabia que o irmão ia chegar, e mostrou-me que aquela pessoa tinha estado ali, ministrado uma série de palestras, e o material era exatamente o de Antônio Gilberto com o nome dele. Ou seja, as mãos eram de Esaú, mas a voz era de Jacó, aquilo mesmo que... horrível. Lembra quando o pai Isaque disse: olha, a voz é de Jacó, só que as mãos são de Esaú. Deus nos guarde, irmão, de chegar a esse ponto, porque a qualquer momento isso vai ser descoberto e vai ser um escândalo. Quando eu olhei, de fato, era tudo, nem as vírgulas, ele tirou e colocou o nome dele. Aquele pastor estava tão irritado. É difícil ver um pastor irado, mas ele estava irado daquela vez. É claro que eu chamaria de ira santa, não é? Escuta, o irmão não vai agir. Eu disse: não sei, irmão, vou pensar. Ele disse: olha, irmão Gilberto, eu estou tão envergonhado disso, que se o irmão me der licença, eu vou agir. Eu digo: não, irmão, tenha calma, vamos devagar. Bom, encurtando toda a história, eu pensei bastante. Eu digo: bom, esse material que ele tirou é uma seção bem grande do meu livro Manual da Escola Dominical. Eu disse: agora é um problema, porque esse manual, eu, graças a Deus, sou o autor, mas é a casa que tem o copyright, os direitos autorais. Eu tenho que dar conhecimento ao diretor da casa. É claro, eu seria omisso, porque é uma parte grande do livro, toda copiada, só fez colocar o nome dele. Dei conhecimento ao diretor, e o diretor me disse: o que é que o irmão pensa em fazer? Eu digo: olha, não sei, vou aguardar os fatos. O irmão pensa em enquadrar na justiça? Eu digo: estou pensando.
Eu disse: agora, irmão diretor, o que é que o senhor fará? Ele disse: olha, se caso o irmão vier a perdoar, aí é problema seu. Só que eu, como diretor da casa, tenho que levar para o assessor jurídico, porque é caso de copyright. Encurtando toda a história, terminou em essa pessoa vindo à minha presença e confessou, e humilhou-se, e chorou. Disse: mas como é que o senhor faz uma coisa dessa sem me pedir licença? Não custava nada, eu consultaria a casa, e a casa autorizaria ou não. É claro, ele apenas baixou a cabeça, etc, aquilo outro. Eu perdoei, diante do arrependimento dele, eu perdoei. Um colega ali disse: irmão, se o irmão quiser, eu me ajoelho. Não precisa ajoelhar. Só que a casa, não é questão de perdoar, a casa disse: não é possível. Resultado, foi dado conhecimento à convenção do Estado, mas não foi só esse caso meu, teve outros também. Hoje essa pessoa está desligado da convenção geral, está no outro. Então é um caso parecido. Que Deus nos guarde de entrar pelo caminho carnal. Lembre-se, eu estou falando de um crente carnal, a pessoa é salvo, como diz lá em 1 Coríntios 3:1. Não será interessante, antes de prosseguir, dar uma olhada nesse texto, que tem muitos iguais, mas esse aqui é formidável, em 1 Coríntios 3:1? Todo mundo sabe que o capítulo 3 de 1 Coríntios também é um tesouro para se estudar esse assunto. O crente carnal e o crente espiritual. E por falar em espiritual, às vezes há um mal-entendido. Geralmente, quando se ouve na pregação, no ensino, espiritual, aquela irmã é muito espiritual, aquela pessoa é uma bênção porque é muito... O que é que nós entendemos por espiritual à luz da Bíblia? Lembremos-nos que quando a Bíblia diz em Gálatas, você lembra que em Gálatas diz: vós que sois espirituais. Lembra também de outras passagens, como essa que eu vou ler agora, em 1 Coríntios 3. Lembremos que quando é a Bíblia que declara espiritual ali, é uma frase que está ali como um atributo. Ou seja, é a pessoa que é governada, que é regida, que é possuída pelo Espírito Santo. O Espírito Santo tem toda a primazia nos seus pensamentos, palavras e obras e atitudes, cheio do Espírito. E geralmente, às vezes, corre a notícia que espiritual é primeiramente a pessoa que grita muito e pula muito. Por favor, não pense que eu estou aqui criticando quem faz isso, depende. E prega e se comporta de uma maneira espetacular e dá testemunho de Jesus com muita ousadia e dinamismo. É claro, irmão, pode haver espiritualidade ali, mas quando a Bíblia diz espiritual, lembre-se, é a pessoa cheia do Espírito Santo, governada pelo Espírito Santo, dirigida pelo Espírito Santo, que o Espírito Santo tem primazia. Ele não é apenas consultado, não é ele que ordena, é ele que dirige. 1 Coríntios 3 e versículo 1, são muitos versículos como esse, mas o tempo só dá para a gente ler pelo menos uma passagem. Mas o capítulo 3 de 1 Coríntios, não esqueça, imaginai o que seria a Bíblia sem esse capítulo. 3:1, e eu, irmãos, você está vendo como era a igreja de Corinto? Ou seja, Deus aqui não está falando para incrédulos, Deus aqui está falando para o seu povo. E eu, irmãos, Deus está falando aqui por meio de Paulo para a igreja de Corinto. E os irmãos sabem que a igreja de Corinto foi uma igreja espiritual, foi uma igreja pentecostal. Os crentes eram batizados com o Espírito Santo. Quem conhece o livro de Corinto sabe, os dons espirituais são ali expostos, enfim. Mas os irmãos se lembram que lá em Corinto eles tinham problemas. Lembra que na ceia do Senhor eles bagunçavam? Estou usando um português bem íntimo. Bagunçavam, a Bíblia diz que participavam da ceia, outro ficava ébrio. E o termo, como está no grego, ébrio ali, é de olhos virados lá, enfim, ébrio. Deus nos guarde. Já pensou se isso acontecer em nosso meio? Deus nos livre. Irmão, lembra daquele caso do capítulo 5? Onde o apóstolo Paulo diz que um rapaz, um enteado, passou a viver com a madrasta. Enteado, eu não sei, a Bíblia não conta como é que o pai faleceu, largou, não sei.
o enteado vivendo amasiado com a própria madrasta, um incesto dos piores. E o apóstolo diz: como é que vocês toleram uma coisa dessa? Ou seja, eram espirituais, mas se gloriavam em ser tolerantes. Deus nos guarde desse tipo de tolerância. Isso não é tolerância, absolutamente. Isto aí é transigência. Tolerância nós devemos ser, meus irmãos. Não tolerante com o pecado, tolerante com o pecador. Deus ama o pecador, mas não seus pecados. O apóstolo pergunta: como é que vocês fazem isso em Corinto? E eles se gloriavam de não ter disciplinado o rapaz. Você conhece a história, como é que Deus usou o apóstolo Paulo e executou a disciplina correta. E era uma igreja. Então, o que eu quero dizer com isso? Uma igreja evangélica pode ser espiritual, pode ser pentecostal, e se não tomar cuidado para observar a doutrina, cair nisso. Os irmãos já notaram que em Tessalônica era o contrário? Lembra o que foi que Deus disse para a igreja de Tessalônica? Não sufoqueis, não extingais o espírito. O que é que nós entendemos por isso? Que não foi uma recomendação, foi uma ordem: não extingais o Espírito. Espírito Santo significa que lá em Tessalônica, ninguém sabe a razão, começaram a frear. Aqui não pode falar em língua, não pode profetizar, não pode. Aqui é proibido. Não, deixa. Agora deixa como? Através da doutrina. A doutrina regula. O mesmo apóstolo diz lá em 1 Coríntios: se entre vós houver visão e revelação e línguas e interpretação, deve haver também doutrina. Está escrito lá, doutrina entre vós. Doutrina é a doutrina bíblica. Isso significa que a doutrina do Senhor não é uma coisa teórica. Se ela for ministrada com a própria palavra, com a unção de Deus, o efeito é extraordinário. Ela tem poder de regular, ela tem poder em todos os sentidos imagináveis, no sentido bom. Voltando aqui, 1 Coríntios 3:1. E eu, irmãos, portanto, ele estava se dirigindo à igreja: não vos pude falar como a espirituais. Lembre-se que a palavra espirituais aqui é cheio do Espírito Santo. Povo submisso, cheio do Espírito. Mas como a carnais. Eram irmãos, e como a meninos. E veja agora como diz o final: em Cristo, em Cristo, em Cristo, em Cristo. Eram carnais. Mas note bem, o termo carnal tem mais de um sentido. Eu estou pegando em 1 Coríntios 3, dentro do mesmo assunto de as duas naturezas do crente. Mas por que, irmão Gilberto? O termo tem outro sentido no Novo Testamento, que nós não vamos abordar. Há pelo menos uns 8 sentidos colaterais. Mas veja, como é que em Corinto chegou a esse ponto? É uma pergunta que eu estou fazendo a nós mesmos, e não estou pedindo que ninguém responda, a não ser no sentido introspectivo. Como é que a igreja de Corinto chegou a esse ponto? Do apóstolo dizer: eu não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos. E bom, sabe que um menino é uma criança, e todo menino é subdesenvolvido. Imagine um crente que recebeu a salvação em Cristo, mas por alguma razão se descuidou, ou alguém também não ajudou, e continua como menino na fé. Menino. Tudo subdesenvolvido. Tudo subdesenvolvido. Agora, por que aconteceu isso em Corinto? Eu suponho, quando a gente estuda as epístolas, no seu conteúdo, principalmente uma epístola como essa, e compara com as outras, é bem provável que tenha sido aquele que está no livro de Atos. Eu creio que você lembra bem de Atos, quando a obra missionária avançou. O irmão se lembra que a partir do capítulo 13, começou a arrancada mundial de missões. Uma bênção. Irmão, lembra quando o evangelho saiu da Ásia e entrou na Europa? Lá no capítulo 16 e 17 de Atos, Deus, por sua graça, disse para Paulo: Paulo, passa para a Europa. Lá no livro de Atos diz: passa para Macedônia. Você sabe que Macedônia era Europa, não era Ásia. E Paulo estava na Ásia. Isso fica melhor
se você tiver a ajuda de um mapa bíblico, ou se você conhecer bastante o Novo Testamento à luz da geografia. O apóstolo Paulo estava na Ásia. É claro, eu estou dizendo a Ásia proconsular. Se não der uma explicação, você pensa que a Ásia é o mundo asiático. Não, o mundo asiático é coisa nova. A Ásia do Novo Testamento, que era a Ásia chamada proconsular, onde hoje é mais ou menos o que nós chamamos de Turquia, de Armênia. E o Espírito Santo disse: sai daqui, passa para a Europa, passa para o Ocidente. E o Evangelho entrou na Europa. E entrou primeiro aonde? Na Macedônia, que por sinal hoje é nação independente novamente. Só que o contorno geográfico é outro. Quando você for ensinar isso na igreja, tome cuidado. A Macedônia do Novo Testamento não é exatamente a de hoje. Naquele tempo ela incluía o que nós chamamos hoje de Iugoslávia. Aqui deve ter alguém de lá. Albânia, e hoje são nações independentes. Mas o irmão se lembra o que aconteceu quando Paulo chegou em Corinto? Perseguição. Perseguição, não foi fácil, até que ele teve que sair. Eu suponho que ele não teve tempo de fazer o que ele fez em Éfeso. Você lembra que em Éfeso, ele chegou a bater no peito e disse: eu nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus, todo o desígnio. Eu imagino, irmão, a riqueza de conhecimento que Deus deu aos crentes de Éfeso através de Paulo. Eu nunca deixei de vos anunciar todo o conselho. Lembre-se que a palavra conselho, ele significa todo o desígnio, meu Deus, o plano divino através dos séculos. Um assunto profundo. Eu acho que a igreja de Éfeso tornou-se uma igreja, como os irmãos já viram, bem fundamentada, só que eles decaíram. É tanto que quando Jesus dirigiu a carta a Éfeso, disse: eu só tenho uma coisa contra ti, uma só. O que atrapalha a vida de certos crentes, irmão, não é muita coisa não, basta uma. Contanto que essa seja a coisa essencial. Jesus disse: eu só tenho umazinha, como diz o carioca, umazinha, uma só. E tem crente que pensa que o que atrapalha a vida dele é muita coisa se meter. Meu irmão, basta uma coisa ruim, uma só. Larga essa coisa ruim. Larga. Não, mas irmão Gilberto, mas com jeito dá para a gente levar. A Bíblia diz: larga. E por que é que Deus larga? Deus sabe que se você continuar vai se contaminar. E você sabe o que é contaminação. Você sabe o que é comida contaminada, uma fruta contaminada, e o resultado que dá. Deus está dizendo: larga. Não, mas dá para conviver. Eu acredito que eu continuando, eu vou terminar a ganhá-lo. Você que será ganho por eles. Larga logo isso. Falsos ensinos, falsas filosofias. Larga, a Bíblia diz larga. Resultado, Paulo não pôde em Corinto ministrar, e etc. Mas Éfeso, Jesus chegou a dizer: eu só tenho uma coisa contra ti, deixaste o teu primeiro amor. E o resultado foi aquelas exortações. Então, 1 Coríntios 3:1 é magnífico. Temos agora alguns mais minutos, vamos até as 10:10. Voltemos às notas. Jacó também usou suas mãos para enganar, disfarçando-as com pele de animais. É a pessoa usar de engano no trabalho que executa. Todo mundo sabe que mãos na Bíblia é comandar. A toda hora a Bíblia diz: andar em Cristo, vós que andai. Você sabe que o sentido ali é viver, no sentido do dia a dia, espiritualmente e socialmente. É a pessoa usar de engano no trabalho que executa. Mãos falam de trabalho, por serem o principal instrumento para isso. Nos 3 casos acima, o da caça, o da roupa e o das mãos, sua mãe Rebeca forjou todo o ardeu. Coitada da Rebeca, pagou caro. Ela não devia ter feito isso. E aqui tem uma grande lição para as mulheres cristãs, principalmente se são esposas. Uma grande lição, que o tempo não dá para entrar nessa área, mas Rebeca fez mal. Mãe que se reúne com seu filho para tramar o mal para o próprio marido ou pai, enfim, é difícil. Jacó não conseguiu disfarçar uma coisa: a sua voz. A voz é a voz de Jacó, disse seu pai. Eu coloquei uma nota em caixa alta. Deixemos o crente falar, e logo saberemos quem ele é.
Eu aconselho que, se você tiver dúvida, deixa a pessoa falar. Ou se é cantar, deixa a pessoa cantar. Daqui a pouco você sabe quem é essa pessoa. Chega uma pessoa estranha, deixa falar. A voz, as mãos, olha as mãos, mas a voz não adianta. A voz é de Jacó. Eu acho que existe uma lição prática aqui. Você quer saber quem é a pessoa que está ao seu lado? Ou eu não sei, deixa a pessoa falar. Controle a sua fala e deixa ela falar. A tua fala te denuncia, está lá nos evangelhos. A tua fala te denuncia. Está bem claro. Então eu coloquei aqui, deixa o crente falar, e pronto, daqui a pouco está claro. Você, meu querido irmão, está procurando obreiros para separar para o ministério? Diáconos, presbíteros, pastores, missionários, escola dominical, tudo bem. Uma das coisas que eu aconselho, deixa a pessoa falar. A fala revela o conteúdo, revela tudo. A fala é a expressão do pensamento. A voz não adianta. As mãos ficou naquela dúvida, mas a voz não adianta. A voz é a voz de Jacó. Ainda mais alguns minutos. Letra B. Então, esse foi o caso de Jacó, enganador em Berseba. Que vida terrível. E o crente carnal entra por esse caminho. E o pior é que o pecado se torna calejado e a pessoa nem sente. Mas estão me dizendo que esse negócio está errado, mas eu mesmo não acho. Não acho porque virou calo. Aquilo que o Novo Testamento chama de uma mente cauterizada. Uma palavra que hoje a medicina já quase não usa, devido ao equipamento moderno. Mas eu creio que você sabe o que é cautério. É só pegar uma enciclopédia antiga, e ainda hoje usa em certos lugares. Que torna a pele, o órgão, a orelha, não sei o que, o órgão insensível. Cauterizado, insensível. Ainda hoje, em certos casos, se usa. Pense nessa desgraça no sentido espiritual. O ouvido cauterizado, já não consegue separar o correto do certo. A visão cauterizada, para só ver a coisa errada e dizer que está certa. Deus nos guarda, é resultado do pecado sendo repetido. É o caso que nós acabamos de dar uma olhada. Jacó, enganador em Berseba. Letra B, Jacó despertado em Betel. E vamos voltar ao livro de Gênesis 28. Só que agora é o versículo 19. Temos ainda minutos preciosos e vamos aproveitar. Gênesis 28, 19. E chamou o nome daquele local, daquele lugar, Betel. O nome, porém, daquela cidade, dantes, era Luz. É claro que a palavra luz aqui, irmão, não é luz em língua portuguesa, L-U-Z. É um termo hebraico. E nós não vamos entrar no mérito desse assunto. Mas você já notou que os locais, muitas vezes, mudam de nome de acordo com a experiência espiritual que ocorreu ali com certas pessoas? Levante isso na Bíblia para ver, é uma riqueza. E chamou o nome daquele lugar Betel, que antes não era Betel, era Luz. O nome de Luz eu não vou dar o sentido, porque para dar o sentido teria que dar uma explicação. É uma frase composta no original. Betel. E qualquer crente aqui sabe o que quer dizer Betel, porque a Bíblia explica, casa de Deus. Como é que Jacó, veja que mudança, como é que Deus é maravilhoso, como é que Deus é misericordioso, como é que o amor de Deus é mais do que a gente pensa, como é que o amor de Deus é infinito e não conhece fronteira. Ou seja, Deus nunca desiste, a não ser que a pessoa diga, Deus, eu não quero. Deus insiste com o pecador, crente ou incrédulo, até o fim. Só quando a pessoa morre sem salvação, acabou. Aí tem mais recursos. Mas enquanto houver oportunidade, Deus insiste. Você lembra que o pródigo pecou até que não tinha mais o que pecar. Quando ele voltou, já foi arrasado. E você vê, a Bíblia diz que o pai saiu de casa para recebê-lo. E de longe o cumprimentou. E não foi o pródigo que correu, a Bíblia diz que ele correu para encontrar o filho. Aquele homem representa Deus, o Pai. Deus, o amor de Deus, para comigo e para com você.
Glória seja o nome do Senhor. Betel, o nome deste lugar é Betel. A coisa modificou. Prosseguindo com as notas. Há lugares que marcam a nossa vida, pelo que experimentamos ali da parte de Deus. Ontem eu cheguei a tocar nisso. Você lembra? O lugar onde Jesus te salvou? Aquela experiência maravilhosa. Você lembra do local onde Jesus te batizou com o Espírito Santo? Aquele instante, glória. Lembra daquele lugar onde Jesus te renovou? Ou aonde Jesus operou uma maravilha na tua vida? E são segredos que a gente às vezes guarda, e é uma preciosidade lembrar. Na vida de Jacó aconteceu isso em Betel. Eu coloquei a referência bíblica e depois os irmãos dêem uma olhada. Em Betel, Deus despertou Jacó, o qual levantou-se de madrugada. Certamente, por que a Bíblia destaca de madrugada? De madrugada. Mas eu acho que aqui existe uma lição prática. É a madrugada da nossa vida. Quanta gente, meus irmãos, na madrugada da vida, ou seja, na adolescência, na juventude, Deus insistiu, mas a pessoa era rebelde, disse: não, eu tenho direito de gozar a minha vida, e só deixa para Deus o final, quando está transformado num verdadeiro bagaço. Graças a Deus que aqui nesse auditório, tanto aqui à frente como a minha retaguarda, eu sei que aqui atrás tem um grande número de alunos, e devido à posição que o púlpito tem aqui, eu não tenho condição de toda hora voltar para vê-los, a não ser que eu retire o microfone do pedestal. Mas, por favor, irmão, não pense que é esquecimento, não. Eu creio que numa próxima aula eu tirarei o microfone do pedestal para dar uma olhada para os alunos, os irmãos, os obreiros que estão aqui à retaguarda. Mas é muito interessante esse tipo de meditação. Deus despertou de madrugada. Deus, o plano dele era usar Jacó lá naquela adolescência dele, mas ele sempre tirava o corpo fora. Sempre tirava o corpo fora. Mas graças a Deus que foi possível aquela experiência lá em Jaboque. E os irmãos já viram que naquele tempinho que ele ficou no Egito, um grande profeta de Deus. Quem sabe se não temos esta manhã aqui irmãos dizendo: meu Deus, se eu tivesse aceito a Jesus mais tempo. Mas, meu irmão, não lamente isso não, deixa o passado para trás, viva com fé o presente e vá adiante em nome de Jesus. Paulo uma vez chegou a dizer: esquecendo-me das coisas que atrás ficam. Não vá me dizer que eram coisas boas, porque coisa boa a gente gosta de lembrar. E ele chegou a dizer: esquecendo-me das coisas que atrás ficam. Os irmãos se recordam de uma experiência amarga que ele teve naquela cidade de Filipos, onde quase mataram o homem de pancada. E outra coisa, de maneira vergonhosa, em público. Ele foi espancado em público, de maneira vergonhosa, humilhante. E eu acredito que lembrar disso, ele disse: esquecendo-me das coisas que atrás ficam, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo. Em Cristo. Levantou-se de madrugada. Deus queria usá-lo na madrugada da sua vida, na sua juventude. Lembre-se, eu estou falando de juventude aqui, não é só no sentido físico, mas no sentido do início da nossa fé. E hoje você sabe que muitos de nós, quando estamos em nosso solilóquio com Deus, aqueles momentos que ficamos a sós com Deus, e Deus vai abrindo a porta, e a gente vai orando e meditando, e às vezes vem aqueles momentos: Senhor, por que é que naquele tempo passado eu não obedeci à risca a tua voz, etc. Madrugada, mas graças a Deus que aqui estamos pela fé, servindo ao Senhor. Deus usou de misericórdia com Jacó, e já no apagar das luzes da sua vida, ele tornou-se uma bênção muito grande. Mas o plano de Deus era muito cedo. Se isso aconteceu na sua vida, deixa o passado em paz, viva com fé o presente e alcance o futuro pela misericórdia de Deus. Por ser Jacó controlado pelos impulsos de sua natureza carnal, só muito depois é que ele entregou-se ao controle do Espírito Santo. Prosseguindo nas notas, já despertado por Deus em Betel, o auditório aqui, lembra-se que depois ele voltou a Betel? Quando você puder, veja isso.
Lembra do capítulo 35, onde Deus disse: Jacó, volta a Betel. Foi Deus que mandou voltar. Aqui não. Aqui foi na jornada dele, ainda naquela situação difícil. Mas lá em 35, mais na frente, Deus disse: Jacó, aliás, Deus não disse volta, Deus disse sobe. Pense nisso espiritualmente, o caminho de subida. Que até ali tinha sido o caminho de descida. Descida que eu digo espiritual. Mas agora Deus disse: Jacó, sobe a Betel. E os irmãos se lembram do que aconteceu lá daquela vez. A primeira coisa que ele disse para sua mulher: olha, tira essas coisas todas mundanas, joga isso fora. Joga também esses ídolos chamados terafins. Você conhece a palavra terafins na Bíblia. E hoje a Bíblia está dizendo: olha, joga fora os ídolos. Meus filhos, o apóstolo disse: meus filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Como é que se entende isso? Deus dizendo que o crente abandona ídolos. Você sabe que não são ídolos de prata, nem ídolos de madeira. São ídolos do coração, que são os piores. E hoje nós encontramos isso. Ou seja, à medida que Jesus se aproxima, em muitos lugares há uma igreja fria, descuidada, que não toma posição ao lado de Cristo para avançar. E lá ficou a recomendação. Você já notou que a epístola de 1 João termina de uma maneira abrupta? Eu acho que você já notou isso. Não tem saudação, só termina dizendo: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Como é que se entende isso? A única conclusão que temos é a soberania de Deus. É um caso como aquele de 1 Coríntios, quando a Bíblia conta que o apóstolo Paulo já tinha encerrado a epístola: saudai a fulano, saudai a Beltrano, saudai a Júnia, e aquilo outro, e etc. De repente, ninguém sabe como, ele para e diz: e dizei para Arquipo que ele acabe de cumprir o ministério que Deus lhe entregou. Como é que se explica isso? Se a carta já tinha terminado. Ele já estava enxugando a caneta, talvez, para colocar no depósito. Você está vendo como eles eram tomados por Deus de maneira sobrenatural para nos comunicar a revelação divina? Honremos a Bíblia e saibamos que a Bíblia é a palavra do Deus vivo, imutável, infinita e eterna. É o mesmo caso da primeira epístola de São João. Ele, devido ser o apóstolo do amor, acima de tudo, começava sempre saudando, terminava saudando. Na primeira epístola termina de uma maneira abrupta, dizendo: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Que o Senhor nos guarde, irmão, de ídolos do coração, que são os piores. E nesse sentido, o que é um ídolo? É aquilo que toma o lugar de Deus, o lugar da oração, o lugar da Bíblia, o lugar da comunhão com Deus, o lugar da comunhão íntima com Deus. Não, mas eu tenho que cuidar disso. Isso, meu irmão, aconteceu uma vez na vida, acontece com todos nós. Mas já pensou acontecer uma semana toda? E um mês todo? Aí a pessoa não sei mais se ela é crente ou não. Porque acontecer uma interrupção, isso acontece com todos nós, viagem, imprevisto, mas isso continuar se solidificando. Concluindo, nosso tempo está encerrado. Já despertado por Deus em Betel, Jacó continuou falhando. Em lugar de erigir um altar, erigiu uma coluna. Está lá escrito, Deus nunca mandou erigir coluna. É altar, que fala da vida íntima com Deus. Erigiu uma coluna. E outra coisa, em lugar de ungir, diz que ele derramou azeite. Azeite não é para fazer como estão fazendo agora, dando banho de azeite nas pessoas nos cultos. Há lugares por aí, eu não estou exagerando não. Eu documento, faz agora pouco tempo que eu estava numa cidade brasileira aqui, e a semana tinha sido, é somente esse pequeno comentário para encerrar. A semana tinha sido de muita atividade. Foi uma escola bíblica aqui no interior do Brasil, enviado pela CPAD. Eles se comunicaram com o doutor Ronaldo, e ele autorizou, e fomos lá. A semana tinha sido de muita atividade, graças a Deus, tudo vitorioso. No domingo, o meu voo para o Rio seria na segunda, porque naquele local não tinha voo no domingo. Eu só tinha uma opção, era pegar um aviãozinho desse pequenininho, e tudo bem, mas só que eu estava acompanhado da minha esposa, e ela tem pavor de avião pequenininho.
E nem me conto por quê, porque uma vez tivemos um problema fora do Brasil, viajando, e enfrentamos um temporal, e eu mesmo pensei que aquele negócio ia despencar, que não foi fácil. O bicho fazia todo tipo de... Foi a mão de Deus, porque não foi fácil. Ela ficou com um verdadeiro trauma e disse o quê? Não, deixa para segunda. Resultado, domingo à noite, eu pensei, se eu for para o templo, eles não vão me poupar. Eles vão me pegar. O irmão sabe que acontece muito isso entre nós, né? Então, o que fiz eu? Eu fui para um culto numa igreja tal, que não vou dizer o nome aqui, era desses negócios aí novato, de comunidade misturado não sei com o quê. Fui lá, disfarçado. Eu fui, é claro, de paletó, mas sem gravata, e aquele outro, com aquele irmão que estava servindo do meu secretário, o meu motorista. E lá eu vi eles dizendo: agora venham à frente todos. Veja que horror, antes do convite. Meu amado irmão, se você prega o evangelho, lembre-se, primeiro convite para a salvação. E oração pelos enfermos, logo depois, faça. Separe as coisas como Jesus separava. É claro que Jesus pode curar na hora que Ele quer. Mas se o fato é fato litúrgico, primeiro convide os pecadores. Pode fazer maravilhas, além da conversão. Oração, e por falar em oração pelos enfermos, os irmãos já notaram que nós estamos fazendo muito pouco isso nos cultos. Oremos mais pelos enfermos. Lembre-se, em todo culto tem gente doente. É que tem doença, irmãos, que não é doença gravíssima. Quem sabe aqui no auditório deve ter irmãos que estão doentes, mas é um tipo de doença que dá para a pessoa mais ou menos, vamos dizer, conviver. Mas, meu querido irmão, as doenças se dividem em categorias. Eu creio que muitos irmãos já estudaram essa área e sabem que todas as doenças do universo, elas se resumem em 12 categorias. Aqui no auditório tem irmãos que são médicos e já estudaram isso à luz da psicologia, da psicoterapia, aliás. E sabe que todas as doenças do mundo inteiro, elas se resumem em 12 categorias. Não será por isso que a árvore da vida são 12 frutos, lá no livro do Apocalipse? É um assunto para você pensar. Por que a árvore dá 12 frutos? Não será que é Deus dizendo, seja qual for o problema, a árvore da vida tem resposta? Glorificado seja Deus. Então, concluindo, antes de haver convite, lá chega um grupo de obreiros e também de pastores, com vidros de azeite, dizendo: este azeite aqui é tirado do Monte Sinai. O outro pegou o microfone e disse: esse aqui é trazido da Pérsia. E este aqui é trazido do Monte das Oliveiras. E até essa pessoa brincou, dizendo: olha, se é das oliveiras, então é o melhor, porque é onde Jesus esteve. E em seguida mandou o pessoal se ajoelhar e derramar o azeite, derramaram mesmo, e o azeite correndo. Aonde na Bíblia está escrito isso? Então, essas coisas, e eu fiquei ali observando. Jacó fez isso lá em Betel, pegou azeite em lugar, já estava errado em fazer a coluna, e ainda foi derramar azeite, um erro em si. Deus tem misericórdia de nós. Deus não se compraz em nossas colunas. Os irmãos, por favor, não me entendam mal. Eu não estou querendo dizer, irmãos, que nós não devemos ter monumentos comemorativos, não é isso que eu quero dizer. Placa comemorativa, não. A Bíblia cita. Alguém se lembra daquele caso da travessia do Jordão? Você lembra quando eles foram entrar em Canaã? E Deus disse para Josué, foi Deus que disse: Josué, nós vamos ter que ter aqui 2 grupos de 12 pedras. Lembra disso? Só que o primeiro grupo de 12 é um de cada tribo, que vai pegar uma pedra do meio do Jordão e levar para Gilgal. Mas tem 12 que vão ser sepultadas aqui debaixo da água. Você sabe o significado daquilo no sentido espiritual. Então alguém deve me dizer que o crente não passa por uma outra experiência depois da conversão? De uma vida cristã entregue a Deus e outra de vida carnal e descuidada? Está lá as figuras do Antigo Testamento. Deus não se compraz em nossas colunas, eu coloquei entre aspas, simplesmente para comemorar fatos, mas em altares em forma de vidas consagradas, em chamas voltadas para Deus. Vamos pedir que o pastor Wellington Júnior
reassuma o microfone e fiquemos na presença do Senhor. As duas naturezas do crente. Os irmãos já viram que é um assunto meio antipático. Meio antipático, porque a impressão que dá é eu e você estudar esse assunto simplesmente como observador lá na arquibancada, vendo a banda passar desfilando. Você já participou de desfile de 7 de setembro? Em que a tropa, os estudantes, não sei o que, os veteranos vão desfilando e a gente fica. Eu espero que você não fique na arquibancada, que fiquemos no meio e participemos do assunto para a nossa edificação. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém.